Hello. Agora sim, né? Tive que colocar no celular, tudo bem. Não consegui. Mas gente, no começo tava saindo o áudio normal da live? Depois parou de funcionar, foi isso? Ou desde o começo tava sem som? Só pra eu saber, porque às vezes é o microfone, mas eu acho que não foi isso. Só por aqui. Não sei, na hora que eu entrei já estava sem som. Então acho que tava desde o começo. Você entrou rápido. Então vamos continuar. Vou começar tudo de novo. Deixa eu só pôr aqui o tema da aula fixado. Vamos lá. Ó quem tá ali, gente, ó. Tá só observando a live. E ela tá quietinha. Orar pra ela continuar assim, né? Deixa eu só fechar isso daqui. Ai, gente, eu achei que pelo computador ia ser legal, mas não consigo. Pelo que eu entendi aqui na plataforma, né? Não pode mostrar slide, essas coisas, né? Então, hoje vai ser sem slide a nossa aula, vai ser mais eu falando aqui, vocês interagindo nos comentários, né? Para quem é novo aqui no meu TikTok, quem não me conhece, meu nome é Nayara, eu sou especialista em sobrancelhas e marketing beauty. Então eu dou aula aqui para as meninas que são micropigmentadoras, são designers de sobrancelhas e desejam crescer dentro da área, vender mais, ganhar dinheiro de verdade, né, gente? Não dá para ficar trabalhando de graça. E nessa questão de não dar para ficar trabalhando de graça, hoje o tema da aula é como que você vai fazer para aumentar o preço da sua micropigmentação, tá? Porque, gente, não dá para ficar cobrando barato por serviço. Primeiro, que você não faz só o serviço, né? Você faz toda a parte, toda a estrutura de marketing do serviço. Você faz a administração do seu espaço. Então, vamos pensar que a gente não faz só a entrega do serviço. Além disso, né, de ser um serviço ali de muito valor, que é a micropigmentação, ele entrega um resultado duradouro para essa cliente, que é um resultado de um ano. Um ano e meio ali com a sobrancelha bonita. Então pensa, não pode ser um procedimento barato, tá? Por quê? Porque não é sustentável para o seu negócio. Não é sustentável a longo prazo. Você não vai conseguir investir em cursos, investir em mentorias, investir no seu espaço. Então, se você cobra muito barato, você vai ficar só trabalhando. Vai chegar um momento que você vai assim, ó, falar, ai, não quero mais. Chega, vou arrumar um emprego, vou virar CLT e tá tudo certo. E essa não é a intenção é que a gente cresça, que a gente tenha colaboradores. Se não for o seu sonho de ter colaboradores, mas que você tenha uma vida confortável fazendo micropigmentação, fazendo sobrancelhas. Né? Que nem hoje. Hoje eu tenho uma vida confortável, moro, né, no centro de São Bernardo, tenho meu espaço aqui perto de casa, eu vou trabalhar a pé, dá 10 minutinhos aqui do centro de São Bernardo, vou pra academia de manhã, faço meus atendimentos à tarde, eu tenho uma vida muito tranquila. E graças ao preço que eu cobro, né? Vai eu cobrar R$200, R$300 na micropigmentação, gente, eu não dou conta. E fora os outros serviços que eu faço também, né? Então eu trabalho com toda a parte do embelezamento do olhar, sobrancelha, brow lamination, lash lift, extensão de cílios. A micropigmentação é o meu serviço premium, né? Fora os protocolos que eu monto, enfim, não dá para cobrar barato. Se eu tivesse cobrado mais caro antes, talvez eu estivesse até mais avançada dentro da minha profissão. Fora o pigmento, é muito caro. E na Shadow, né, Elaine, a gente gasta muito mais pigmento. Muito mais. A agulha às vezes é mais cara, se for de 3 pontas é mais cara. Anestésico. O pós-procedimento para entregar para cliente usar em casa. Tem retoque, né? Tem o retoque também.
Enfim, gente, a gente não coloca só o preço do serviço, só o preço do material, só o custo de material para a precificação de um serviço, tá? A gente coloca toda a experiência que você tem como profissional. Eu já vou fazer ano que vem 10 anos como micropigmentadora. 10 não, 9. Mas 10 anos como especialista em sobrancelhas. Deixa eu só pegar minha água aqui, gente, rapidinho. Eu não posso sair da live, deixa eu ver se eu consigo pausar a live. Vou pegar uma água aqui, só um minuto. Pronto, peguei. Então, assim, ano que vem eu vou fazer 10 anos já como micropigmentadora. Se eu não tivesse dó de cobrar desde o meu início, talvez eu estivesse até mais avançada com o meu estúdio dos sonhos, né? Coisas a mais. Um carro que eu quero ter também. Então é aquilo, a gente tem dó do outro, né? E aí a gente não avança por ter dó de cobrar o preço que o seu serviço vale. A dó de cobrar o preço que o seu serviço vale, ele tá te custando um carro, ele tá te custando um apartamento, ele tá te custando uma carreira, tá te custando viagens, né? E não é isso que nós queremos. Então vamos começar a aula, tá? Hoje eu vou trazer aqui 5 passos, 5 coisas, tá? Que eu faria antes de aumentar o meu preço de micropigmentação, para aumentar esse preço da minha micropigmentação. Que não é simplesmente você chegar, né, falar assim, gente, a partir de amanhã minha micropigmentação não é mais R$300, é 1.000. Uai, o que aconteceu? Essa mulher tá ficando louca? Não é assim que funciona. Você pode, sim, fazer esse reajuste de 300 para 1.000 de uma vez? Pode, porém você vai ter que trabalhar toda a parte das suas redes sociais, tá? Não posso falar outra plataforma, então vocês vão entender. Você tem que trabalhar toda a parte das suas redes sociais, posicionamento, estrutura de espaço para poder ir de 300 para 1.000, tá? Mas uma das principais questões mesmo é o posicionamento, como você se posiciona diante da cliente. Oi, Dai, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem aqui é micropigmentadora? Acho que é a Elaine só, né? Dai, você também trabalha com micropigmentação, só design? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, primeiro passo, tá, gente? Posicionamento, ele vem antes do preço. E o que seria um posicionamento, né? É a forma que... Oi, Dai, essa é micropigmentadora também. É a forma que a sua cliente te enxerga, né? Porque é aquilo, a minha cliente do iPhone... Ah, eu não contei a história do iPhone? Contei a história pra vocês? Acho que eu contei. Contei, gente, no início da live? Acho que eu contei na outra live. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Vou dar um exemplo de posicionamento, tá? Eu tinha uma cliente, tá? Que ela toda hora ficava me perguntando, ai, quando que vai ter campanha, quando que vai ter promoção e tal. E assim, eu mandava, mas acho que eu esqueci às vezes de mandar pra ela e tal. E na época eu fazia muita promoção mesmo. Então, tipo assim, eu mesma me desvalorizava. Não era nem a cliente que ficava me desvalorizando. Eu mal acostumei as minhas clientes a só fazer promoção, né? E aí teve um certo dia que eu falei, vou fazer, vai, essa promoção, tô precisando, era mês das mulheres, março, eu tinha me mudado de casa e eu precisava de dinheiro urgente. Falei, vou fazer uma promoção relâmpago aqui. Aí fui lá e fiz a minha micropigmentação, se eu não me lembro muito bem, tá, gente? Mas era entre R$350, 200 e pouco, 350 a micro. E aí, o que eu fiz? Deixa eu recusar aqui esses convites. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, tipo, 2 micropigmentações pelo preço de uma. Ou seja, a pessoa pagava a micro dela e ganhava mais uma pra amiga, pra irmã. Enfim, pra quem ela quisesse que fosse com ela, elas poderiam até as duas dividir o preço. Então, imagina, gente, quanto que eu trabalhei naquele mês pra ganhar, tipo, muito pouquinho.
bem pouquinho. Porque assim, eu vendi bastante, mas eu trabalhei igual uma doida, fora o material que eu gastei, enfim. Aí chegou o dia dessa cliente ir lá pro meu espaço, né? Ela chegou toda feliz, falou, nossa, mulher, você não sabe, eu comprei um iPhone 14, a mesma que ficava me pedindo desconto. A mesma. E aí assim, gente, eu me senti uma otária, né? Mas não porque ela comprou o iPhone. Não. É direito do cliente, ele faz as escolhas financeiras que ele quiser. Mas porque eu me coloquei naquele lugar de desvalorização, sabe? E isso foi posicionamento. Na época, gente, olha como eu recebi a minha cliente na época, tá? Eu sempre tava de jaleco. Pra atender é importante, sim, beleza, biossegurança. Mas na hora que a cliente entrava na sala de atendimento, eu sempre tava com cara de cansada, de touquinha, de jaleco, sabe? Tipo, sempre, sei lá, parecia que eu tava pesada no atendimento. Eu não passava uma postura de empresária, eu passava uma postura da menina que fazia sobrancelha. E existe a diferença entre uma pessoa que empreende e uma pessoa que faz, entre aspas, ela faz por necessidade, por um bico, porque ela precisa. A gente não quer essa imagem de, tipo, tadinha, ela tá precisando, vou fazer com ela. Não, a gente quer aquela imagem, não, ela é muito capacitada, ela é boa, é a melhor que eu conheço. Posso não ser melhor, mas pra cliente eu tenho que ser a melhor que ela conhece, entendeu? Esse é o posicionamento. Tirar aquele posicionamento, de menininha, frágil. Não, eu vou te agradar, eu vou fazer pra você. E se colocar numa postura de profissional qualificada, de que estudou, de que entende o que tá falando. Até, gente, o tom de voz, tá? Que vocês aplicam no atendimento de vocês, muda a percepção que o cliente tem. Se você fica falando muito no diminutivo, vamos fazer um designzinho, vamos fazer uma micropigmentaçãozinha, vai ajudar a crescer a sua sobrancelha e tal. Sabe, tipo, falar pra fora, falar com convicção, falar, não, pra você essa é a melhor solução. Fazer uma avaliação também, né? Que aí já é uma outra aula que eu dei sobre avaliação, sobre como que funcionava. Então, como eu me posicionava? Eu tinha separado aqui para mostrar para vocês uma foto de como era a Nayara naquela época que foi trocada por um iPhone e a Nayara de agora. Gente, é totalmente diferente. Eu fiquei até loira, né? Não que vocês precisam ficar loiras, mas, tipo, eu quis tirar aquela imagem de menina frágil, de tadinha, de coitada, né? A menina que veio da comunidade, falar aquilo ali é passado, gente, aquilo ali foi o meu começo. A gente não precisa estar sempre no mesmo personagem. Sabe por que a gente não consegue mudar, a gente, tipo, não consegue se posicionar? Porque a gente não muda a forma como a gente se vê. Eu precisei mudar a forma como eu me via, e não a forma, tipo, como eu me vejo no espelho. No meu subconsciente, como que eu me via? Eu me via como frágil, eu me via como insuficiente, eu me via como incapaz. Como que eu vou conseguir vender caro para um cliente me vendo dessa forma? A postura muda, até as costas mudam, gente. Uma outra coisa também que mudou muito o meu posicionamento, além, é claro, da roupa, do cabelo, dos acessórios, até a unha. Unha, assim, não vou falar que tá sempre impecável, porque o que eu fiz? Estraguei ela ontem e eu fiz ela na sexta. Eu usei um produto pra limpar um negócio do estúdio e estraguei. Então, assim, unha sempre ok, acessório, né? Sempre esteticamente bonita, certo? A postura... uma outra coisa que eu falei, que eu mudei. Eu comecei a frequentar a academia. Por quê? O que acontece? Quando a gente não tá se sentindo bem conosco, tá? No nosso corpo, ele fala, cara. A insegurança fala, ela grita. E se o cliente, ele percebe que você é inseguro, nossa, cara, ele pisa em você. Ele faz o que ele quiser. Tipo, desconto, marca e não vai.
sabe? Você fala pra fazer sinal, a pessoa dá uma de louca, não faz o sinal. É isso que acontece. Demonstre insegurança pro seu cliente pra você ver o que acontece. Não pode. Você pode ter várias inseguranças. Trabalhe em cima. Ai, não gosto muito, sei lá, do meu cabelo, não tô gostando. Modifica. Vai no salão, faz parceria com alguém. Ai, não tem dinheiro, gente. Minha unha é parceria. Meu cabelo foi parceria há muitos anos com a cabeleireira. Sabe? Ai, roupa. Faz parceria com loja de roupa também. Profissional da área da beleza não tem motivo, não tem desculpa para não estar bem, para não estar bem esteticamente. Porque a gente tem uma carta na manga que é o quê? Colegas de profissão, trocas de serviço. Isso a gente consegue fazer. Isso que eu falei na aula passada, né? Sobre parcerias. Não tem porquê a gente não ter dinheiro. Falar não tem dinheiro, tá? Nesse momento você não tem, mas você tem outra solução. Sempre dá pra melhorar, tá? E academia, e treinar, e cuidar de você nos seus primeiros momentos do dia. Vai melhorar, assim, a sua autoestima e o seu, como eu posso falar, a sua... Não é autoestima, tipo, o seu senso de merecimento. Tipo, é você primeiro, você se colocar como prioridade, para depois você conseguir cobrar o preço justo. Porque quando você não se coloca como prioridade, você põe o cliente como prioridade, aí você fica com dó. Não pode ter dó de cobrar o que é justo. Tá? Não pode. Beleza, gente? Vocês entenderam mais ou menos a questão do posicionamento? É você se colocar como um profissional capacitado na frente desse cliente. Isso desde o atendimento, desde o primeiro atendimento, até as redes sociais. Nas redes sociais, evitar colocar ali uma imagem de frágil, tá? Muito meiguinha, menininha. Porque você não vai atrair um cliente que te pague um valor... Eu não posso falar high ticket, tá? Porque o high ticket ele vai muito além. Mas um valor justo. Você vai atrair pessoas com poder aquisitivo um pouco mais baixo. Pessoas mais novas, elas estão começando ainda no mercado de trabalho. Elas estão dando prioridade para estudo. Não incomoda tanto a sobrancelha, porque ainda mais agora, na era da naturalidade, elas querem o quê? Brow lamination, querem outros procedimentos mais simples. O público de vocês que faz micropigmentação é um público mais maduro. São senhoras, são mulheres de 40 a mais. Então é um público assim, que você vai precisar saber lidar com ele. E a maturidade é uma das características que vocês precisam ter para poder mostrar que vocês são profissionais capacitadas, tem que ter maturidade. Senão o cliente ele não vai te respeitar, até porque essas mulheres de 40 a mais, 50 a mais, elas já passaram por várias fases da vida, né? Elas não vão querer mais, tipo, falar sobre escola no atendimento com vocês, sobre faculdade. O negócio é outra fase da vida, entenderam? Uma outra coisa. Uma coisa que eu sugiro muito pra vocês, tá? Quando for o primeiro atendimento, fazer a avaliação lá da cliente da micropigmentação, esteja o mais impecável possível em relação à roupa, sapato, pode ser até um salto. Gente, precisa trabalhar de salto o dia todo, tá? Eu falo na avaliação, no primeiro atendimento. Um salto, uma roupa um pouco mais elegante, não necessita ser alfaiataria, não é isso, tá? É você estar na sua melhor versão no primeiro atendimento. Evita receber essa cliente de touquinha, sabe? Aquelas touquinhas descartável, de máscara no queixo. Evita tudo isso, porque a primeira impressão é a que fica. A cliente tem que olhar você e ela tem que admirar você. Falar, nossa, sabe quando a pessoa se impacta e fala, meu Deus, pessoa bonita. É isso. Você vai ser tão bonito que vai ser desconfortável de ver. Essa é a intenção. Então vamos lá. Próximo. Você atrai clientes semelhantes a você, que foi o que eu disse aqui, né? Se você quer um cliente mais maduro, um cliente que valorize mais o seu serviço, você vai precisar também ser essa pessoa. Você vai precisar se tornar uma pessoa também que valoriza o serviço de outras pessoas. Aquela pessoa que não fala que tudo tá caro, sabe? Tipo, não é que tá caro. No momento, não está dentro do seu orçamento.
E não é prioridade, porque, gente, quando é prioridade para o cliente ou para você, você vai dar um jeito. Ai, sei lá, imagina que o seu nariz, você odeia o seu nariz, odeia de todas as formas. A primeira coisa que você vai fazer é juntar um dinheiro, é pegar um empréstimo, é pegar cartão de crédito, é pedir emprestado para alguém para você fazer essa cirurgia. Então, assim, não é que a pessoa não tem dinheiro, não é prioridade. E aí você precisa mostrar por que o seu serviço é prioridade para ela nesse momento. Deu para assimilar essa questão? Então, assim, você vai atrair pessoas que sejam semelhantes a você. Se você é uma pessoa que reclama de preço, que reclama de tudo, que você vai atrair gente assim, tá? Não pode. Não pode. Você vai para hoje mesmo, sabe? De ficar pedindo desconto. Ai, tem como fazer um desconto pra mim? Se houver a possibilidade, a pessoa já vai falar, ó, desconto à vista e tal. Mas você pode falar, e se for à vista, quanto que é? A pessoa fala, não, é o mesmo preço e tal, então beleza. Isso vai trazer prosperidade pra você, gente, porque a minha vida só melhorou depois que eu parei de ficar querendo barganhar preço de serviço de outras pessoas. Vocês são prestadores de serviços, então vocês sentem na pele como é que é você, tipo, se sentir desvalorizado, né, por um outro profissional, por uma outra pessoa, um cliente. Então você não vai fazer a mesma coisa com outras pessoas, né? E entrando também nessa questão de semelhança, tá? Teve uma vez no aniversário, meu aniversário, tá? Eu chamei, sei lá, acho que foram umas 15 pessoas. Nessas 15 pessoas tinham umas 10 mulheres. Gente, dessas 10 mulheres, que eram minhas amigas, né? São minhas amigas, praticamente todas estavam micropigmentadas. Então, pessoas que você frequenta o ambiente, tipo academia, yoga, natação, enfim, igreja, são as pessoas que vão estar mais conectadas a você e que vão querer o seu serviço, né? Então, pense bem, por onde você está andando? Porque assim, você quer cobrar mais caro, mas aí você só tem amizades com pessoas, eu não vou falar gente pobre, tá? Não é isso, não é sendo preconceituosa. Mas você precisa começar a diversificar os seus ambientes e andar com pessoas que estão um padrão acima de você. Porque senão você não vai chegar no próximo padrão. Você vai ser arrastada pelo padrão de quem tá embaixo. Financeiramente falando, tá, gente? Financeiramente falando. Eu já atendi advogada, eu já atendi dentista, eu já atendi médica, eu já atendi empresária. Mas para eu chegar nesse nível de conseguir atender essas pessoas sem eu me sentir desconfortável, eu precisei ir para ambientes também que eu, entre aspas, me sentisse um pouco desconfortável, mas que eu me acostumasse a lidar com pessoas diferentes, com poder aquisitivo maior do que o meu. Porque assim, se você anda num ambiente só com pessoas que têm ou o mesmo poder aquisitivo que o seu, ou menor, quando chegar um cliente que pode pagar mais, você vai se sentir intimidado, você não vai saber nem cobrar e nem atender. Porque você vai ficar se sentindo com vergonha. Sei lá, vai ser um atendimento totalmente estranho. Sabe aquela sensação de desconforto de estar com essa pessoa? Eu não sei se vocês já sentiram isso. Vocês já sentiram essa sensação? Tipo uma sensação de inferioridade? Essa sensação é porque você não frequenta ambientes com pessoas que estão no nível acima de você. E trata isso com naturalidade, né? As pessoas, elas não são melhores que você. Elas só estão em um outro momento de vida. Então, assim, quer cobrar mais caro, quer ter clientes que paguem mais? Começa a mudar os ambientes aí. Vai frequentar uma yoga, vai fazer uma natação, uma aula de dança num lugar diferente. Às vezes vale a pena você investir numa academia um pouco mais cara, mas é que você se conecta com mulheres que são o público que você quer, que vai pagar o preço também que você quer. Porque assim, quando você aumentar o seu preço, provavelmente as clientes que pagavam muito mais barato, elas vão embora. E aí você já tem que
tem em mente quem que eu vou atender, quem que vai ser as próximas clientes. A gente não pode simplesmente aumentar de vez sem ter cliente potencial, sem estar em movimento, porque senão você perde as que você tem, né? E você não ganha a próxima, porque você só vai aumentar e aí? Não tá em movimento, não tá fazendo campanha, não tá fazendo captação. Precisa pensar nesse movimento também, tá? Tudo certo por enquanto, gente? Podem fazer perguntas, tá? Quem quiser, eu vou respondendo. Acho que eu nem fixei o comentário inicial. Deixa eu fixar aqui. Eu não sei fixar comentário. Não fixou, mas tudo bem. Tudo certo. Um outro detalhe aqui, uma frase que eu coloquei, né, que eu achei bem interessante. Quem quer ser vista como premium precisa se comportar como premium antes de cobrar como um profissional premium. Então, assim, dentro dessa questão do aumento de preço, gente, vocês vão precisar se desenvolver, tá? Então, autoconhecimento é tudo. Tudo. Então, tipo, analisar. Meu tom de voz tá conforme o público que eu quero atender? A minha fala está conforme o público que eu quero atender? Eu tô usando muitas gírias, tô usando muito palavrão, tô falando com a concordância incorreta das coisas. Claro que a gente vai ter uns vícios de linguagem, mas assim, estando ciente que você tem e que dá pra melhorar, sabe? Porque assim, um público que te paga mais vai te exigir um pouco mais. Você tá disposta pra mudar, e não tipo, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou. Não é deixar de ser quem você é aprimorar o que você é se tornar melhor. Porque se você quer mais dinheiro, você vai precisar se desenvolver. Autodesenvolvimento. Então, em todos os setores da sua vida, tá, gente? Todos os setores. Desde relacionamento, porque relacionamento também atrapalha o nosso trabalho. Corpo. Você precisa estar saudável, disposta, tá? Cabelo, forma de falar. Então, assim, você quer ser premium? Como que o público premium se comporta? Você vai ter que se comportar parecido. Porque senão vai chegar um cliente premium lá no seu espaço, você não vai saber atender. Você vai passar vergonha. Começar a estudar comportamento humano, estudar, tipo, a sua personalidade, sabe? Começar a se conhecer, porque a gente tem tantas atividades, eu sei, porque mulheres elas têm essa tendência a pegar tudo pra elas, né? Não pedir ajuda, só ela que cuida do filho, sendo que o filho também tem pai. Então, assim, começar a dar prioridade também pro seu autodesenvolvimento, buscar uma terapia, tudo isso influencia, assim, gente, é sério, influencia muito. Um preço que você não consegue cobrar é provavelmente porque você não está se desenvolvendo em alguma área. A partir do momento que você se desenvolveu, você começou a enxergar ali um potencial em você, você começou a entender algumas coisas e falar, nossa, eu mereço isso? Já muda, você fala, não, vou cobrar mais, não quero nem saber. Então é isso, gente, ó, esse primeiro bloco, né? Eu falei de que vocês atraem clientes semelhantes a vocês, então se vocês estão no nível que vocês não desejam e querem clientes de um nível acima, vocês também vão ter que se desenvolver, né? Você é paga pelo que você representa, então posicionamento é tudo, dá uma analisada de como tá o seu perfil nas redes sociais. Você tem um ensaio fotográfico legal que representa autoridade dentro da área. Não é um ensaio fotográfico, gente, segurando a pinça, segurando o dermógrafo. Não é isso que gera autoridade. É você como pessoa, você como profissional, a sua força interna. Esse ensaio, ele está representando a sua força interna? Tipo, a sua essência? É isso que o ensaio fotográfico, ele precisa transmitir quando vocês vão fazer
para as redes sociais de vocês. Depois vai lá na minha outra rede social para vocês verem. Tem um link aqui na bio. Né? Então, vamos para o próximo. Segundo pilar para a gente poder aí aumentar o preço da nossa micropigmentação, dos nossos procedimentos em geral, tá, gente? Tô falando de micropigmentação porque é o meu público-alvo, mas se você faz design, se você faz reconstrução, se você faz protocolos, o que você quiser aumentar, essas orientações aqui, elas servem para você, tá? Mostrar o processo, o que vocês precisam fazer agora, gente. Fez toda essa parte de posicionamento, se orientou como pessoa, né? Fez as suas fotos, seu ensaio fotográfico, beleza. Agora a gente vai para a parte de como mostrar esse serviço de valor aí nas suas redes sociais, né? Porque o que acontece? A gente mostra muito os nossos procedimentos como antes e depois. A gente fala muito técnico, sabe, gente? A gente geralmente tem o costume de falar: olha a shadow que eu fiz hoje, olha fio a fio que eu fiz hoje, fios perfeitos, né? Mas não é o que o cliente quer. O cliente, ele não entende de fio perfeito, o cliente não sabe qual que é o nome shadow. É mais fácil falar sombreada, porque shadow, muitos clientes não sabem o que é. Se a pessoa não fala inglês, aí pior, tá? Então, começar a mostrar a micropigmentação como uma transformação. Sabe, quando você colocar lá no seu Instagram, você vai falar: cliente pronta para acordar linda todos os dias. Olha a sensação que você traz para a pessoa, que é ela acordar pronta todos os dias, do que a sensação de fios perfeitos, realistas, fios realistas. Isso só importa para quem é profissional da área. Se você é uma pessoa que dá cursos, faz sentido você ficar falando tecnicamente, porque você está falando para sua aluna. Mas se você não dá curso, você vai falar a língua do cliente. E o cliente quer o quê? O cliente quer transformação, o cliente quer facilidade, o cliente quer acordar, a cliente ela quer acordar pronta já. Ela não quer saber de ficar passando lápis. Outra frase de impacto: essa cliente nunca mais vai ficar passando lápis na sobrancelha todos os dias. Essa cliente, ela vai entrar na piscina e vai sair com a sobrancelha intacta. Olha a diferença, sente a diferença, Elaine? Elaine que tá aí me assistindo. Tem muita diferença do que você simplesmente falar micropigmentação do dia, mais uma cliente transformada. Tem muita diferença. Então, é sempre entregar a transformação, porque o cliente, ele paga pela transformação. Quando o cliente ele está muito incomodado com uma questão, ele está incomodado com o problema. Não é tipo: deixa eu procurar aqui qual que é a técnica, a pessoa que faz a técnica mais realista. Imagina, ela vai procurar quem que mostra, tá? Quem que mostra de forma mais emocional a transformação que ela deseja. Quanto mais emoção você mostrar nos seus vídeos, nas suas fotos, melhor. Tipo, tem como mostrar tecnicamente, que a gente gosta? Eu adoro também, né, gente? Mostrar os detalhes, os pixels da shadow. Mas também tem como você mostrar uma foto de rosto inteiro da cliente, a cliente em pé, uma cortina atrás, a cliente segurando a lembrancinha dela, né? O kitzinho dela. A cliente reagindo na hora, né? Pega o espelho ali e pergunta se você pode registrar o momento. Ou às vezes você entrega o espelho, filma, registra e depois você pergunta: sua reação foi tão legal, eu posso compartilhar nas redes sociais para outras mulheres se cuidarem também? Sabe? Porque tem hora que a gente não tem que pedir permissão para fazer algumas coisas. A gente pede depois a autorização para postar, né? Para não ter problema. Mas ali na emoção, você dá o espelho, você filma. E aí depois você pergunta: e aí, eu posso compartilhar e tal? A pessoa vai falar: pode. Se a pessoa falar: não quero, não me sinto tão confortável, não tem problema. O importante é você sair linda e você sentir que houve a transformação. Certo? Outra questão
Deixa eu ver aqui. Outros tipos de vídeos também, né, que você pode mostrar. Além da reação, além, tipo, dos benefícios que a pessoa vai ter com a transformação, né, através da micropigmentação. Vídeos de biossegurança, então, tipo, você fazendo ali a higienização do seu espaço, você mostrando todo o cuidado, todos os detalhes, tipo o kitzinho pós que você faz, entrega para cliente, explicar como que funciona o pós-procedimento. Esses detalhes, eles vão acrescentando valor ao seu serviço e tira aquela impressão de serviço feito de qualquer forma, feito às pressas, assim, sabe, nas coxas. O bastidor, o stories, né, das redes sociais, eles servem para isso, para você mostrar todo o cuidado que você tem antes da cliente chegar no espaço, o durante e o depois. Precisa mostrar isso, não precisa mostrar todo dia, mas faz um vídeo mostrando os bastidores, você preparando a sua bancada para receber a sua cliente. Faz um vídeo do atendimento. Gente, dá trabalho sim, mas é um vídeo que você depois vai poder usar para tráfego pago. Você vai poder usar para compartilhar no WhatsApp das clientes, para colocar nos seus status. No meu Instagram tem vários exemplos, gente, vários de vídeos onde eu gero desejo. Eu não fico falando tecnicamente, porque se for para falar tecnicamente, eu vou postar nas minhas redes sociais de cursos. O cliente não quer saber de técnica, ele quer saber de resultado, de transformação. Você vai falar a língua do cliente, tá? Número 3, acho que eu até adiantei um pouco, que eu acabei falando anteriormente, né? Que as pessoas, elas compram sentimentos, elas não compram sobrancelhas. Isso vale pra tudo, tá, gente? As pessoas, elas não compram o cabelo loiro, né? O blonde. Elas compram a sensação que é ser loira. É isso que elas compram. Tipo, de ficar sendo olhada na rua, de ser desejada, de ser elogiada. Vem pra cá, Zara. Olha aqui. De ser elogiada. Sua cliente vai comprar isso. Na sobrancelha, ela vai comprar a sensação do olhar bonito, do olhar penetrante, do olhar magnético. Tanto que o meu método se chama Olhar dos Desejos. E tem vários sentidos, né? Vários. E eu não trabalho só com sobrancelhas, eu deixo bem claro aqui que eu trabalho também com a parte de embelezamento do olhar, que eu acho muito importante eu ter esses dois tipos de serviço dentro do meu espaço, porque isso não dá margem para minha cliente ficar pulando de galho em galho em outros espaços para fazer outros procedimentos, e eu já cuido do olhar em geral. Até porque se a cliente ela faz, por exemplo, uns cílios em outro espaço, que não foi bem executado, aí vem fazer uma micropigmentação comigo. Como que eu faço uma foto bonita com cílios feios, gente? Então eu já dou essa opção para minha cliente. Para mim faz bastante sentido, tá? Parte 4, a experiência, né? Experiência do atendimento. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é qual é a sensação que a cliente sente quando chega no seu espaço. E ser bem sincera, sabe? Tipo, quando você abre a porta, qual é a visão que ela vai ter, sei lá, da parede aqui atrás? Vai ser uma parede que tá organizada, uma parede bonita, uma parede bonita de ver, confortável de ver, ou é uma cor muito forte que não tá legal, sabe? Tem um detalhe que você tá vendo que tá prejudicando a sua imagem. As sensações, elas são muito importantes na hora do atendimento. Então dá uma revisada aí no seu estúdio, vê se tá tudo nos conformes, né? Conforme o público que você quer atender também. Dá uma pesquisada. Pode pesquisar o concorrente também, tá, gente? É importante, não é pra você imitar o concorrente, mas pesquisa, veja como é que é. Sem comparação, sem falar, ai meu Deus, ele tem, eu não tenho. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você entender qual é o tipo de lugar que o seu público gosta de frequentar, esteticamente falando,
para você ver se o seu espaço ele tá condizendo também. Precisa condizer com o público de vocês, tá? Meu espaço, como é que ele é? Meu público é um público um pouco mais velho, um público mais sério, não é um público jovem, é um público mais zen, um público mais tranquilo. Então, o meu espaço, ele tem, assim, pouquíssimos... Ele não tem muita cor, muito detalhe, muito frufru, sabe? É um espaço que ele demonstra um pouco mais de maturidade, tá? Porque o meu público é um público mais velho. Agora, imagina eu com 30 anos, né? Aí eu atendo uma senhora de 40, 50, com um espaço muito rosa, mas muito rosa, tipo pink, gente, não combina com o meu público, tá? Essa análise é uma análise que você vai ter que fazer. Tá combinando com o público que você quer, o seu espaço hoje? Não o que você tem, porque o que você tem, gente, quando você aumentar o preço, esse público vai embora. Tem que pensar, o público que eu quero, que vai pagar mais, quando ela chegar no meu espaço, ela vai se sentir confortável quando ela dá a primeira olhada no meu espaço? É isso que vocês precisam pensar. Alguma dúvida nessa questão, gente? Que nem eu troquei, antes era tudo muito zen, eu tinha a luz de LED lá azul no meu espaço, eu falei, não, agora eu quero mudar um pouco a minha imagem, eu quero passar um pouco mais de seriedade no meu trabalho, eu quero passar um pouco, tipo, uma percepção maior de valor, então eu vou mudar um pouco a minha parede. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma parede que imita uma textura de madeira atrás, trouxe um pouco mais de seriedade pro meu trabalho, um pouco mais de respeito, porque antes era um ambiente, assim, um pouco mais acolhedor, mais zen, só que ficava muito good vibes. E não é mais a vibe que eu tô. A vibe que eu tô agora, gente, é tipo de conquista. Falar, agora o negócio é ganhar dinheiro. Então eu quero mudar também o meu espaço, a imagem que eu quero passar. E mudou, viu? Até eu me sinto diferente lá. Eu faço uns vídeos pro TikTok aqui com a parede atrás. Eu falo, nossa, gente, isso ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora só falta o logo na parede. Tem uma parte lateral que tem... Oh, sai daí. Vem pra cá. Sai daí, Zara. Tem uma parte no lateral que dá pra colocar flores, sabe? Fazer um jardim. Então eu vou fazer um jardim lá. Eu tinha uma cortina que era uma cortina de... Ai, gente, como é o nome? Era uma persiana cinza, feia, sem graça. Aí eu comprei uma cortina nova no TikTok. TikTok não, na Shopee. Comprei uma cortina nova. Depois eu posso pôr o link aqui pra vocês. E a sala ficou a coisa mais linda com aquela cortina. Uma cortina assim, mais clean, mais lisa. Tirei aquela cortina cinza. Ficou 1000 vezes melhor, um ambiente muito mais aconchegante. Eu ainda tenho muito mais coisa pra arrumar lá. Então, esses micro detalhes que fazem toda a diferença, tá? Outra coisa também, o cheiro do seu espaço. É bom colocar um aromatizador, né? Mas não, um cheiro não muito forte, né, gente? Não muito doce também, nem muito amadeirado. Um floral, um cítricozinho ali, mas bem suave. Às vezes compensa, às vezes o aromatizador é até muito forte. Se você tiver aquele borrifador para fazer ali, borrifar umas 2, 3 vezes no dia no seu espaço, já resolve o ambiente, tá? Música, extremamente importante. Uma coisa que... Tá, vou entrar num tema polêmico. Coisas que eu não escuto no meu estúdio. Você pode escutar, mas aí, assim, reflita se é o público que você quer nesse momento. Não o público que você tem, o que você quer. Porque não. Porque o público que você quer, que paga mais caro, não é o público que você tem. Quando você começar a cobrar mais caro, essas pessoas vão indo embora aos poucos. Pode ser que não seja uma vez, mas aos poucos elas vão indo. Então você vai trabalhar sempre pro público que você quer atrair, tá? Não o público que você já tem. Ô, Zara, deixa eu descer essa cachorra, gente, pelo amor de Deus. Não, pode descer. Tá, falei da visão, falei do olfato. Falei... Ah, tá, questão de café, gente. No meu espaço, pasmem, tá? Eu não ofereço café com Nutella, primeiro. Eu não tenho maturidade pra Nutella.
eu vou comer o pote todo. Eu vou comer o pote todo. Não dá pra deixar essas coisas, esses docinhos, essas coisas, que nem já tem bala lá, mas eu nem gosto de deixar essas balas, é porque o meu espaço onde eu atendo é um espaço compartilhado, tem outras pessoas. Então, quando eu cheguei já tava lá aquele pote de bala, sabe? Mas assim, eu tô numa meta de ficar sem comer aquelas balas durante um mês. Eu já consegui uma semana. Vamos ver como vai ser essa semana agora. Mas não necessariamente você precisa oferecer, ter uma bomboniere dentro do seu espaço para você passar uma percepção de valor. A forma como você fala, como você se veste, como você se posiciona e tem postura, vale muito mais do que um café com Nutella. Às vezes o café com Nutella, muitas das vezes, passa até uma coisa meio infantil, assim. E tem gente que nem gosta de Nutella, né? Também. E outra, tá dentro dos seus custos? Você tem controle com doce? Porque eu não tenho. Então eu não coloquei no meu ambiente. Tá? Então eu posso oferecer um chá, um café. Coisa básica, gente. Capricha na xícara. Se você tem copa, né, dentro do seu espaço, pode usar xícara lavável. Se você não tem copa, tem que ser descartável, tá? Aquele descartávelzinho. Manda fazer aqueles... Meu Deus. Manda fazer aqueles negócios que embala, sabe? Tipo, que põe na borda do copo, com seu logo. Já fica bem diferenciado. E não necessariamente precisa ter a Nutella, só se você quiser. Mas não é a Nutella, não é o copo com Nutella que vai deixar o seu espaço premium. Ah, eu tava falando da música, né, gente? Da música, lembrei. Música. Hoje eu prefiro músicas mais atemporais. O que são músicas atemporais? Que nunca saem de moda, gente. Que a maioria das pessoas gostam. São músicas também, como posso falar, nostálgicas. MPB, que mais? Jazz, lounge. Pode pôr também um internacional, um eletrônico ali mais suave. Mas evita ritmos que, como eu posso falar, muito popular, sabe? Tipo, o forró, o funk, o sertanejo. Até alguns tipos de pop, dependendo do público que você vai atender, vai desvalorizar o seu espaço. E outra questão também. No meu espaço eu não coloco também músicas religiosas. Primeiro, eu atendo uma diversidade de pessoas assim muito grande. Eu tenho desde clientes cristãs até clientes da Umbanda, espírita, universalista. Agora vai lá eu colocar uma música... Gente, não dá. Eu tô, tipo, praticamente empurrando um ritmo religioso para uma pessoa que ela não quer ouvir. É desconfortável. Então, começa a pesquisar playlists mais good vibes, assim, sabe? Tipo, sabe aquelas playlists quando vocês vão numa cafeteria? Que é bem gostosinha, assim, traz um momento de relaxamento. Traz um momento de relaxamento. Vamos trabalhar mais a questão da audição, tá? Evitar sertanejo. Até porque, que nem o sertanejo, gente. Sertanejo tem umas letras... Eu gosto de sertanejo. Às vezes eu vou pra uma balada sertanejo, não tenho nenhum problema com sertanejo. Mas pensa, às vezes a pessoa tá passando por um desafio, acabou de terminar um relacionamento, aí tu vai lá e coloca... Ó, proibidão. Jamais, gente. Sei lá. Proibidão. Aí chega uma outra cliente, fica na sala de espera e você ouvindo um proibidão. Eu ficaria com vergonha. Socorro. A playlist é assim, você põe a playlist, foi a cliente, né? Eu coloco a playlist, uma playlist... Eu já cheguei a pensar, será que eu pergunto que ritmo que a pessoa quer, não sei o quê? Eu falo, gente, eu não vejo necessidade. Não vejo necessidade. Eu coloco lá uma música mais neutra, né? O MPB. São músicas que não saem de moda, gente. MPB não sai de moda. Marisa Monte, Djavan, nunca sai de moda. E são músicas tranquilas, são músicas que acalmam o cliente também, que vai diminuindo o ritmo dele. Né? Ai, gente, proibidão é demais, né?
E as músicas religiosas também, eu prefiro evitar. Porque isso pode fazer a cliente nunca mais voltar. E outra, essas músicas mais elegantes, assim, elas trazem uma sensação diferente no espaço e até de percepção de preço, tá? Prestem atenção, vai numa cafeteria, sei lá, vai numa padaria ou num boteco de bairro e vai numa cafeteria, num boteco de centro. Gente, é totalmente diferente a música. Vai estar tocando lá Seu Jorge, né? Um negócio mais elegante. Se a gente quer mais dinheiro, a gente precisa também começar a ter gostos, né, mais sofisticados. Senão a gente vai... Como que a gente vai chegar a ter acesso a essas pessoas que têm mais dinheiro se a gente não tem gosto sofisticado? Não dá, né? Ô, Zara, gente do céu, essa cachorra não para. E se eu colocar ela pra fora, ela vai começar a latir. Pera aí que eu vou dar um negócio pra ela. Cadê o seu ossinho? Vou te dar o seu ossinho. Gente, um minuto. Calma aí. Voltei. Então, falamos de visão, né, que é como o seu ambiente está, olfato, que é o cheirinho do seu ambiente, paladar, que é o café que você serve, audição é a música, né? Então, você aguçar os sentidos dessa cliente no dia da avaliação, no dia do atendimento, é extremamente importante. Porque a experiência, ela tem que ser um bom atendimento no WhatsApp, um bom atendimento presencialmente, um pré, depois um bom atendimento no procedimento e um pós-atendimento também, mandando mensagem, perguntando se deu certo, como é que tá a cicatrização. Tudo isso justifica um aumento de preço, justifica você cobrar mais caro, porque você tem um cuidado praticamente exclusivo, gente. Você não tá só... Pensa comigo. Você não está só cobrando pela hora ou pelo serviço que você fez ali. Você está cobrando pelo tempo que você perdeu respondendo no WhatsApp. Pelo tempo que você disponibilizou respondendo no WhatsApp. Pelo tempo que você usou para fazer a avaliação dessa pessoa, explicar o procedimento. O tempo do atendimento, o tempo do retoque, o tempo de você mandar mensagem perguntando se está tudo certo, tirando dúvida. Não é só 2 horas de atendimento, pensa comigo. Quanto que vale 2 horas de atendimento da sua vida? Quanto tempo que vale 2 horas da sua vida? A gente precisa entender que prestação de serviços é você tirar um tempo da sua vida, que um dia a gente morre, né, gente? Um tempo da sua vida para entregar para outra pessoa se sentir bem, se sentir bonita. Vocês entenderam? Por que não dá pra cobrar barato? É o seu tempo de vida, cara. Não pode cobrar barato. Você não vai crescer se continuar cobrando barato, tá? E por último, gente, pra gente tá quase finalizando aqui a live. Hoje eu tô falante, hein? Estão gostando? Só assim pra ficar quieta. Agora ela tá comendo um negócio aqui. Por último, reajuste, ele não se justifica. O que eu vejo? O pessoal vai reajustar as coisas e fala assim, já começa já postando nos stories, né? Ai, gente, a partir de tal dia eu vou reajustar os preços porque os materiais aumentaram e não sei o que aumentou, sabe? Tá difícil. Gente, pelo amor de Deus. Não. É assim, ó, a partir de tal data, pelo menos 30 dias de antecedência, tá? Você precisa avisar o cliente 30 dias de antecedência. Teremos reajustes na nossa tabela de serviços. Ponto. Ah, e por que vai ter reajuste? Ué?
salário mínimo reajusta. No mercado, as coisas são reajustadas, cada vez está mais caro. Aluguel é reajustado, IPTU é reajustado. Até os aplicativos que a gente usa é reajustado, gente, tá mais caro. Por que que o seu serviço não vai ser reajustado? Uma coisa que, assim, que eu faço hoje no meu espaço. Eu cheguei num valor de serviço onde o meu design com rena é 80 e meu design é 65. Eu acho um preço ok para eu manter as clientes que eu já tenho. Tem uns 2 anos que eu não reajusto, mas eu não deixo de reajustar os outros serviços, que é a micropigmentação, que é os protocolos premium, né? Por quê? Eu deixo esses serviços tipo como rena, design, como isca para o meu cliente ir até o meu espaço. Não vou colocar esse serviço que é um serviço recorrente num preço muito inacessível, porque senão eu não vou ter nem as avaliações para cliente ir até o meu espaço, ela não vai nem chegar lá. Então a gente precisa também ter um certo, posso falar, um certo direcionamento, né, gente? Você não precisa aumentar todos os serviços da sua tabela. Mas, por exemplo, tô cobrando 80 no meu design com rena. Tá? Tô achando, entre aspas, barato. Não barato, mas, tipo, tô achando que eu deveria aumentar mais. Mas nesse momento eu não quero aumentar porque, tipo, eu não tô afim de captar novas clientes. Eu quero manter as que eu já tenho e tal. Vou pensar nisso no futuro. Aumenta um outro serviço pra equilibrar esse design com rena. Pro custo ficar menor pra você. Então é o quê? Aumentar a micropigmentação. Aumentar os cílios que você faz. Aumentar a epilação facial, né? Que geralmente o pessoal que trabalha com removendo na linha também remove buço. Aumenta o buço. Que aí você não vai sentir tanto a questão das clientes irem indo embora. Até você estar preparada para toda a parte de captação e ir mudando o seu público. Entenderam essa questão? O que eu faço hoje? Hoje eu estou equilibrando meu valor de rena com os outros procedimentos mais caros. Eu ganho um pouco menos na rena, porém é um serviço de entrada no meu espaço. É um serviço onde a cliente vai e eu consigo vender outras coisas mais caras. Beleza? Agora, gente, cobrar R$40 na rena é pouco, tá? É pouco porque primeiro tem os custos, tem o custo do seu espaço. Mas eu atendo em casa, mas você paga internet, luz, paga água, paga IPTU. Se você paga aluguel, você também paga aluguel. Não importa se é na sua casa ou se é serviço externo. Precisa aumentar. 50, 60 reais aí, tá até ok. Ok? Né? Era mais que nem... As pessoas pensam que eu comecei cobrando caro, né? Eu comecei, gente, atendendo em comunidade. Atendendo R$15. R$15 era o design e 25 era o design com rena. E como que eu ia aumentando? Cada ano eu ia aumentando um pouco. Eu ia melhorando meu serviço, melhorando meu espaço de atendimento. Todo ano eu aumentava. E aí, assim, eu percebia, sim, que eu perdia clientes, porém eu ganhava clientes diferentes. Quando eu vim pro centro, eu cobrava... Deixa eu lembrar, acho que eu cobrava 35 ou 40 no design com rena. Aí eu vim pro centro e falei, não dá pra ficar mais, né? Porque eu vou pagar um aluguel mais caro, vou cobrar 45. Aí depois eu fui pra R$50 no meu já espaço próprio. Depois de um ano nesse espaço, eu fui pra 60. Depois que eu mudei para o espaço que eu estou hoje, que ele é um pouco mais sofisticado, ele nem é mais caro que o outro, tá? Ele é mais sofisticado e é mais barato que o outro que eu tinha. Aí fui para 70. E aí eu já fui percebendo que as clientes que pagavam 50 aqui no outro espaço já pararam de ir. Só que aí, gente, eu fui fazendo ações, me conectando com pessoas no nível que me pagavam 80. Não tenham medo de aumentar o preço de vocês. Mas preparem o terreno, faz uma análise geral, como é que tá o seu espaço, como é que tá o seu atendimento, como que tá a sua percepção nas redes sociais. E aumenta, pô. Você sabe que você merece mais. E não justifica, tipo,
vou postar no Instagram explicando por que eu tô aumentando. Não, você só vai comunicar. A partir de tal data, teremos reajuste de valores anual. A partir de tal data, teremos reajuste de valores anual. Só para deixar avisado. É muito raro, gente. É muito raro a cliente chegar e falar, nossa, mas aumentou tanto, né? Tem uma outra, mas não são todas que vão falar isso. Algumas vão sumir, outras vão continuar. Eu tenho uma cliente que ela tá comigo desde quando eu cobrava 35 e hoje ela tá pagando 80. Outra coisa que eu pude perceber também em relação a preço. O cliente, você vai evoluir. Para você aumentar seu preço, você precisa evoluir como profissional, como pessoa, no seu desenvolvimento pessoal, na sua forma de vestir. Você vai ser outra pessoa quando você cobrar mais caro. Não dá para você cobrar mais caro sendo a mesma pessoa que você é hoje. Pensa que você vai ter que se tornar uma nova pessoa. Eu tive que me tornar uma nova Nayara para poder cobrar o que eu cobro hoje. Porque a Nayara de antes, ela não tinha como cobrar o que ela cobra hoje. Ela não tinha autoestima para isso, ela não tinha uma imagem para isso, ela não tinha um espaço para isso. E eu não tô falando de espaço luxuoso, tô falando do espaço condizente com o público que eu atendo hoje. Então, sim, para você cobrar mais caro, você vai precisar se tornar uma nova pessoa. E é quando eu falo de autoimagem, é sobre isso. Hoje você se vê de um jeito. Para você cobrar mais caro, você vai precisar se ver de outro jeito. Se ver como empresária. Se veja no próximo nível. Você conseguiu se enxergar no próximo nível? Aí você já consegue destravar um pouco essa questão de preço, esse medo, sabe? Tipo, de cobrar. De pedir licença para poder cobrar um serviço que você sabe que é bom. Certinho, gente? Oxe, o que é isso aqui? Não vai terminar minha live, não. Então, vamos lá. E é isso, gente. A live foi praticamente sobre posicionamento, né? Que você vai atrair o que você é, que você precisa se desenvolver como pessoa para poder aumentar o seu preço. Precisa também mostrar isso. Se você não sabe mostrar que você é um profissional capacitado e um profissional excelente no que você faz, você pode ser, mas se você não sabe mostrar, não adianta. E aí, por isso que eu tenho o meu método, né? A Elaine já conhece o método, a Dai também já conhece o método, que é o método Vendas com Desejo. A gente só consegue cobrar caro, aumentar o nosso preço quando a gente gera desejo no nosso cliente. Tá? Então, dentro do método Vendas com Desejo, o que vocês vão aprender? A se posicionarem, a estruturarem um perfil de rede social, a planejar um ensaio fotográfico, a fazer a parte comercial de captação de clientes, porque quando vocês aumentarem o preço, as clientes que eram acostumadas com a Nayara antiga, elas vão embora e você vai precisar saber captar as novas. Tá? Então, quem quiser entrar no método, o método ele vai ficar no valor agora de 197 até o dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro temos reajuste para 597. Sim, gente, o método vale muito mais. A cada vez que a gente vai atualizando o método, melhorando o método, ele vai ficando mais caro, porque é um método que entrega muito resultado. Assim como entregou na minha vida, né? Estou aqui para ser prova viva. Eu sou a prova viva, gente, porque assim, o que eu mais vejo é gente ensinando como ganhar dinheiro com micropigmentação, sendo que nem faz micropigmentação, não passou pelos desafios que o micropigmentador passa. Eu não sei, eu não confio muito. Eu acho que a gente precisa acompanhar pessoas que passaram pelos mesmos desafios, entendem e sabem nos direcionar. É porque
só dicas de marketing para profissionais da beleza. É muito generalizado, não é específico. É muito difícil você achar uma metodologia de vendas, uma metodologia explicando a parte comercial de um negócio específica de sobrancelhas. Você vai achar uma metodologia tipo em geralzão. Para quem trabalha com embelezamento do olhar. Para quem trabalha na área da beleza. É muito geral. E cada profissão, ela tem as suas particularidades. E só sabe quais são essas particularidades quem já passou por ela. E no caso fui eu, né? Quase 10 anos de profissão. Que aí foi quando eu criei o método Vendas com Desejo, que foi um método que transformou a minha vida. Gente, transformou assim a forma como eu enxergo minha profissão, a forma como eu cobro dos meus clientes, a forma como eu me relaciono com as minhas clientes, como eu posto nas redes sociais. Realmente mudou tudo. Então, gente, obrigada por quem ficou aqui. Na bio, tá? Tem o link do método. Não deixem de participar. O método tá incrível. É um método muito simples de aplicar, até porque eu resumi tudo, né? Resumi tudo pra ficar mais fácil pra vocês. Obrigada, Elaine. E assim, não saiam do grupo de avisos. Uma outra coisa, gente, ó, tá chegando o final do ano. Eu não vou prometer lives toda semana. Até porque eu preciso atender, né? Eu não vivo de curso, igual muita gente que só quer ensinar, mas só vive de curso, cara. Eu vivo de atendimento também, eu gosto dos meus atendimentos. Então vai chegando no final do ano, talvez as nossas aulas sejam quinzenais, tá? Mas, enfim, fiquem no grupo. Quando tiver live, assim, ao vivo, eu vou avisando vocês, vou mantendo vocês informada. Oferta, campanha, enfim. Gente, beijos e boa noite pra vocês. Até mais.